Olá, é, eu sou José Hélio de Lima, sou pesquisador, doutor em teologia, tenho uma história acadêmica, uma trajetória acadêmica de formação teológica batista, da Faculdade Batista do ABC, em São Paulo, depois fiz validação na Universidade Metodista de São Paulo, mestrado em Ciências da Religião pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e doutorado em teologia nas Faculdades Estes de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Sou pesquisador da área do pentecostalismo e minha especialidade, ou minha área, não é, de atuação é pentecostalismo de rádio, pentecostalismo de cura divina, depende da abordagem, é esse período, eu estudo especificamente esse recorte do pentecostalismo e sou especialista em Igreja Brasil para Cristo e Manuel de Melo. Sobre isso, pesquisei tanto no mestrado quanto para o doutorado. É importante, antes de prosseguir, eu apontar aqui o meu lugar de fala. Eu sou pastor, me converti na Igreja Brasil para Cristo, em São Paulo, no município de Diadema, em São Paulo, nos anos 80, e depois de fazer 4 anos de seminário teológico das Assembleias de Deus, fui fazer curso superior em teologia na Faculdade Batista do ABC, que já mencionei anteriormente. Então, além de pesquisador, sou também pastor e atuo pastoralmente na cidade de Telêmaco Borba, na Igreja Brasil para Cristo Central de Telêmaco Borba, onde também atuo como diretor geral e fundador do Colégio OBPC, que é uma instituição de ensino confessional. Sou também fundador e diretor-geral da Faculdade Salem, que é uma instituição de ensino superior credenciada pelo MEC, onde também leciono. Tendo feito essas observações, a minha tentativa de contribuição para este simpósio e congresso falando sobre o tema a contribuição dos batistas na formação doutrinária das igrejas Assembleias de Deus. Conhecendo um pouco da trajetória dos pentecostais, eu cheguei à conclusão de que há muitos elementos doutrinários que estão presentes nas Assembleias de Deus, cuja origem é dos batistas estadunidenses. Então, é sobre isso que vou tratar nesse artigo. Para iniciar, eu tenho alguns pressupostos e vou aqui, então, apresentá-los. O primeiro pressuposto que faz parte dessa pesquisa é que há uma tipologia pentecostal teológica, que baseia-se nas práticas doutrinárias e não apenas em fatores históricos e sociológicos, que é o que faz a sociologia. A sociologia criou uma tipologia onde se classifica pentecostais e neopentecostais, e outros protos pentecostais e outras terminologias nesse sentido, que é do campo da sociologia e também da história. E eles observam os fenômenos e não propriamente o conteúdo teor doutrinário. Normalmente, esse recorte sociológico, histórico, ele se dá por períodos, e não propriamente por doutrinas. E daí, observando que tem uma tipologia teológica desses movimentos que não condiz, ela não é igual à tipologia da sociologia, porque o que a sociologia chama de neopentecostais, na verdade, eles não seriam neopentecostais, não seria um novo pentecostalismo, mas se trataria, então, de um outro segmento, do qual eu falo no tópico seguinte, que teologicamente, o movimento carismático, e aí sim, o movimento carismático, ele estaria dividido entre pentecostais e pentecostalizados, ok? Então, o movimento carismático é isso, pentecostais e pentecostalizados a partir de uma análise doutrinária, portanto, teológica. O pensamento e o outro pressuposto é que o pentecostalismo ele é histórico e doutrinariamente protestante.
e aqui acho que diferencia muito do que chamamos de movimentos pentecostalizados, é que as raízes, a origem do pentecostalismo, ela é protestante, e ela vem da reforma, dos reformadores radicais. Falando propriamente do pentecostalismo brasileiro, aí da Assembleia de Deus, essa Assembleia de Deus brasileira, ela tem a sua base doutrinária e princípios e crenças que veio de onde? Vieram dos batistas estadunidenses. Tá? Então, são os pressupostos que eu apresento nesse artigo e que vocês perceberão no transcorrer da leitura dele. E qual seria a origem do pentecostalismo? De onde é que vem o pentecostalismo? Bem, precisamos observar, como diz Mesquiati, o pentecostalismo não veio de um outro planeta. Ele não surge do nada, ele tem uma origem. E ele tem raízes protestantes. E qual é a origem dessas raízes protestantes? Se olharmos para a Assembleia de Deus, perceberemos que na Assembleia de Deus, aí eu estou falando especificamente do pentecostalismo da Assembleia de Deus brasileira, ela tem as suas raízes no protestantismo batista. Os batistas aí, também partindo de fatores históricos dos batistas como herdeiros dos anabatistas do século XVI e depois com elementos também dos puritanos do século XVII. Então, os batistas que vão trazer, não ou que vão formar o primeiro líder da Assembleia de Deus brasileira, aquele que viria a ser o fundador da Assembleia de Deus, ou os fundadores da Assembleia de Deus no Brasil. De quem estou falando? Estou falando do sueco Gunnar Wingre, que tinha uma formação teológica batista e também era pastor da Igreja Batista de South Blend, na Índia, ou Indiana. Muito bem. Quando eu falo de Wingre como pastor e teólogo de formação pastor batista de formação teológica indiana, eu estou falando de alguém que foi não só formado teologicamente, mas que tinha todo um perfil batista, ok? A atuação de Wingre, e aí com ele, um leigo, e esse não era teólogo, Daniel Berg, a atuação deles quando são designados a virem ao Brasil para atuar e auxiliar e para o que viria a ser pentecostalizar o Brasil através da Igreja Batista. Historicamente, a gente vê que Gunnar Wingre e Daniel Berg recebem, e é assim que eles narram, esse fato, de que eles recebem uma ordem divina de vir para o Brasil, para a cidade do Pará, e o fazem indo para onde? Para uma igreja batista. Lá são recebidos. Ali ocorre uma dissidência por questões o quê? Pneumatológicas. Eles deixam de ser batistas, deixam a igreja batista, por quê? Por causa do movimento carismático, das questões envolvendo batismo com o Espírito Santo. Era o que Wingre e Berg vinha bebendo nos Estados Unidos, e ao vir para cá, eles, em um processo de tentativa de pentecostalizar a Igreja Batista, houve rejeição por parte do pastor, que também era um sueco, houve rejeição e a comunidade rachou, dividiu, e eles então saíram e organizaram a primeira igreja pentecostal em solo brasileiro. E essa igreja vai se filiar à Missão de Fé Apostólica, que surgiu lá no avivamento da Rua Azusa, em 1918. Tá? Ou melhor, que vai surgir na Rua Azusa. Aí, em 1918, já aqui no Brasil, a Igreja da Missão Fé Apostólica, ela então passa a ser denominada Assembleia de Deus. Eu preciso fazer aqui uma pequena correção, uma observação histórica, que diz respeito ao que a sociologia atribui, ou a quem a sociologia atribui como primeira igreja, a sociologia é história, atribui a primeira igreja pentecostal brasileira à Congregação Cristã do Brasil, porque em 1910 veio para o Brasil
Luigi Franciscon, um ítalo-americano, presbiteriano, que se pentecostalizou nos Estados Unidos e vem para cá, ele está de passagem por aqui, está indo para a Argentina, ele está de passagem por aqui, e aqui funda a Congregação Cristã no Brasil em 1910. E a Assembleia de Deus em 1911. Aí atribuem-se a Franciscon, e, portanto, a Congregação Cristã do Brasil, como primeira igreja pentecostal. E eu preciso fazer uma observação rápida para dizer o seguinte: analisando teologicamente, doutrinariamente, historicamente, a Congregação Cristã do Brasil, a gente não encontra nela elementos suficientes para dizer que ela é pentecostal, que ela seria, então, pentecostalizado, e aí precisaríamos entrar um pouco mais a fundo sobre qual seria o perfil dos pentecostais e dos pentecostalizados, que não é o caso desse artigo. Sobre isso eu falo em um outro artigo publicado por uma revista na Este. Mas, enfim, aqui vale a pena ressaltar que eu atribuo teologicamente, doutrinariamente, como primeira igreja pentecostal brasileira, a Assembleia de Deus, e não a Congregação Cristã do Brasil. Porque no recorte histórico, a Congregação Cristã do Brasil chega primeiro. Sociologicamente, observando, seriam pentecostais. Mas quando você olha doutrinariamente, tem elementos que mostram que eles não são pentecostais, mas pentecostalizados. E aí há uma diferença. Muito bem. Tendo feito essas observações sobre a origem histórica, não é, dos pentecostais, porque eles vêm lá dos anabatistas, vêm dos batistas, os batistas vêm dos anabatistas, tiveram influência dos puritanos e formam então a Igreja Batista, ou os batistas do final do início do século XX, final do século XIX, de onde saiu Gunnar Wingre, que era pastor, que era teólogo batista e pastor batista, e vem para o Brasil com Daniel Berg, e aqui fundam a Igreja Assembleia de Deus. Ok? Muito bem. Quando você olha esse aspecto histórico, você vai descobrir, percebe-se que a Assembleia de Deus foi organizada por esses dois suecos. A estrutura doutrinária deles, o que eles tinham de proposta doutrinária, era batista. A exceção viria aí sobre a pneumatologia, não propriamente sobre a doutrina do Espírito Santo, mas sobre os dons espirituais. E nisso divergiram eles, dos batistas, inclusive lá do Pará. Nisso divergiam. Por quê? Para Wingre e Berg, que vieram dos Estados Unidos e viveram lá aquele período do fervor, do avivamento da Azusa e da forte influência do movimento avivalista, conhecido como movimento avivalista da Azusa, eles trazem consigo essa ideia de que batismo com o Espírito Santo é para hoje, é para agora, e não era apenas do passado, não foi algo que se acabou, não é? É algo que permanece, e aí com eles os dons espirituais. Essa foi a principal divergência encontrada, divergência teológica, tá? Doutrinária, que houve, né, que ocorreu, a divergência que ocorreu entre os suecos Wingre e Berg e a Igreja Batista Brasileira, que ali já estava no Pará. Ok. Eles, então, vão fundar uma igreja e, no primeiro momento, vai estar afiliada à Missão de Fé Apostólica, que era lá da Azusa, e isso acontece em 1911, 1918, 7 anos depois, eles vão aderir ao nome Assembleia de Deus. Muito bem. Só que nesse processo, eles tiveram que formar um credo. Eles tiveram que organizar uma base doutrinária. E a base doutrinária, é aqui que eu digo que os batistas contribuíram com a Assembleia de Deus, na formação, né, doutrinária da Assembleia de Deus, é que primeiro, Wingre era teólogo, Berg não era. Wingre tinha formação teológica de onde? Batista. A concepção deles, nós veremos um pouco mais para frente, que a concepção dele eram batistas, os princípios, as doutrinas básicas, elementares eram batistas. E é isso que ele vai incutir, é isso que vai fazer ou formar a base doutrinária das Assembleias de Deus. Aonde a gente vai ver isso? A gente percebe isso em similaridades doutrinárias até hoje. Se você pegar lá o credo, uma profissão de fé batista e a profissão de fé das Assembleias de Deus, você vai ver que
tanto os elementos, ou a base doutrinária, quanto as referências bíblicas são as mesmas. Por exemplo, a questão do lugar da Bíblia. Quando a gente fala do protestantismo, a gente fala das solas, né, dos 4 solas. E desde o início, como igreja protestante, que era os batistas, e Berg também vem no mesmo caminho, Zwingli também vem no mesmo caminho, eles são adeptos dos solas protestantes, por isso que são protestantes. E deixam de ser protestantes de qualquer grupo que deixam as solas de lado, né? Sola graça, sola Cristo, sola as escrituras, enfim. Quando chega nesse aspecto, quando você olha nesse aspecto, a base doutrinária das Assembleias de Deus reproduz as bases doutrinárias batistas. Por exemplo, o lugar da Bíblia no credo. A doutrina da Trindade é exatamente a mesma. A questão aí envolve só a atualidade ou a cessação dos dons espirituais. Os sacramentos da Assembleia de Deus e dos batistas são exatamente os mesmos. A eclesiologia, o modelo inicial da Igreja Assembleia de Deus, tem muito de elementos das igrejas batistas. Bem, eu concluo esse artigo dizendo que a proposta desse artigo não foi, e não é, e ao lê-lo você perceberá isso, não é de legitimar o pentecostalismo implantado no Brasil pela Assembleia de Deus. Ele não precisa disso. O pentecostalismo existe independente da sua origem. Ele existe, é uma realidade, se constata isso. Hoje representa o maior segmento protestante no Brasil, ou evangélico no Brasil. Então, o pentecostalismo não precisa disso para se legitimar. A sua própria história e trajetória já mostra que é um segmento do cristianismo legítimo. O que não ocorreram, principalmente no século passado, o que não tinha no século passado, eram vozes que falavam do pentecostalismo e em favor do pentecostalismo. Havia-se oposições, haviam questionamento doutrinário, mas isso por parte de pessoas, né, de igrejas protestantes clássicas. Não, mas não tinha essas vozes. Mas de algumas décadas para cá, há muitas reflexões, inclusive como essa que estamos apresentando, que mostram que o pentecostalismo já é legítimo, é biblicamente legítimo, e ele faz sim parte, pelo menos é a constatação que fizemos, ele tem uma origem no protestantismo, especialmente nos reformadores radicais. Ok? Então, não é para legitimar, não é essa a nossa intenção com esse artigo. E tampouco negar que existam outras denominações pentecostais cuja origem não tenha sido dessa representação de outras igrejas clássicas. Não é isso também. Não estamos dizendo, olha, fora da Assembleia de Deus não tem pentecostalismo, nada disso. A ideia do artigo não é esse, mas antes o nosso propósito é fundamentar a tese de que ser pentecostal é ser protestante e que o referido pentecostalismo que foi construído no Brasil pelas Assembleias de Deus, ele tem sim uma contribuição doutrinária significativa dos batistas estadunidenses. É isso, essa é a nossa contribuição com esse artigo. Espero ter ajudado você, ou de alguma forma promover alguma reflexão e mesmo abrir espaço para eventuais contribuições e críticas ao que escrevi. Muito obrigado.